E se eu te dissesse que existe um superpoder escondido bem ali, na nossa escrita? Não tô falando de regras chatas de gramática. Tô falando dos sinais de pontuação. São eles as ferramentas que dão ritmo, emoção e, o mais importante, clareza para tudo que a gente escreve. Eles transformam palavras simples em ideias realmente poderosas. Pode parecer uma pergunta boba, mas a resposta é surpreendente. Um único símbolo, um pinguinho. Ele pode transformar uma certeza absoluta em uma dúvida, uma ordem em um pedido. É uma mudança super sutil, mas que, olha, vira o jogo da comunicação de cabeça para baixo. Vamos ver na prática. Olha só esse exemplo. À esquerda, a gente tem uma declaração, um fato. Você gosta de estudar português. Ponto final. Fim de papo. Mas e se a gente adicionar um único símbolo? De repente, à direita, a frase vira um convite para o diálogo. Você gosta de estudar português? É a mesma frase, mas são duas realidades completamente diferentes. É exatamente esse o poder que a gente vai explorar hoje. E as consequências de ignorar esse poder, elas são bem reais, viu? Seja numa prova decisiva, num e-mail de trabalho super importante, uma vírgula no lugar errado pode criar uma confusão enorme. Pode minar a credibilidade de quem escreveu. Clareza, gente, não é luxo. É uma necessidade. Então, tá aqui o nosso mapa. Vamos abrir essa caixa de ferramentas da pontuação. A gente começa com o básico, os blocos de construção. Depois a gente passa para as ferramentas que montam as ideias mais complexas e, por fim, aqueles detalhes de acabamento que dão a voz única para o nosso texto. Vamos lá? Bom, primeira parte, as ferramentas fundamentais. Antes de sair construindo frases super complexas, a gente precisa saber como terminar uma. Simples assim. Ponto final, interrogação e exclamação são como as nossas placas de pare, e cada uma comunica uma intenção totalmente diferente. O ponto final? Bom, ele é a ferramenta da certeza. Ele passa confiança, finalidade. Quando se lê algo como Carlos não gosta de calor, não tem espaço para dúvida. É uma declaração final, um pensamento completo. E claro, a gente também usa para encurtar as coisas em abreviações. Em seguida, vem a ferramenta que abre portas, o ponto de interrogação. Ele tem o poder de transformar qualquer afirmação numa busca por informação. Qual é o seu nome? Pronto. De repente, a comunicação se torna uma via de mão dupla, só esperando por uma resposta. E agora, o amplificador de emoções, o ponto de exclamação. Essa aqui é a ferramenta que dá volume para o texto. Quer mostrar entusiasmo, surpresa, urgência? É esse pequeno sinal que faz todo o trabalho pesado. E a versatilidade dele é incrível. Escuta só a diferença. Eu venci. É pura alegria. Por favor, não me deixe aqui. É desespero. E, seja rápido, é uma ordem que não dá para questionar. É a mesma marquinha, mas com emoções totalmente diferentes. Ok, já dominamos como terminar uma frase. Agora, vamos para o meio da questão. Como a gente constrói ideias mais ricas e organiza o fluxo do pensamento dentro de uma única frase? É aqui que entram as nossas ferramentas de construção. E a rainha indiscutível das ferramentas de construção é a vírgula. Ela é a trabalhadora incansável da pontuação. Super versátil, poderosa e sim, às vezes meio temperamental, mas olha, ela é absolutamente essencial para a clareza. Pensa na vírgula como se fosse o maestro da frase. Ela cria aquelas pequenas pausas para organizar os elementos, para isolar uma informação extra ou até para sinalizar uma mudança de direção na ideia. Tudo isso para garantir que o leitor não se perca no caminho. E aqui a gente vê como ela é versátil na prática. Ela separa os itens da lista de compras, permite chamar o Pedro diretamente, encaixa uma pequena biografia do Ricardo no meio da frase e ainda mostra o contraste de ideias. Em cada um desses casos, ela está ali, guiando o leitor e criando um fluxo suave. Agora, uma ferramenta um pouco mais sofisticada, o ponto e vírgula. Imagina ele como um meio termo. É uma pausa mais forte que a da vírgula, mas que ainda diz, espera aí, ainda não terminei, tem uma conexão aqui. A principal função dele é juntar duas frases que poderiam muito bem existir sozinhas, mas que têm uma ligação tão forte que separar com ponto final seria quase um crime. Ele é tipo o elo elegante entre ideias que são parentes. Olha aqui, preciso chegar mais cedo em casa é uma frase completa. Sairei do trabalho apenas à noite também é. O ponto e vírgula junto com o contudo cria a ponte perfeita entre o desejo e a realidade, mantendo tudo na mesma estrutura, na mesma ideia. Agora vamos para uma ferramenta que funciona como uma seta, sabe? Apontando para o que vem a seguir. São os dois pontos. Ele cria uma expectativa no leitor.
A função dele é simples, mas muito poderosa. Anunciar o que vem pela frente. Ele cria aquele momentinho de suspense, dizendo para o leitor: se prepara que a parte importante vem agora. Seja uma lista, uma citação ou uma grande revelação. E esse é o uso mais clássico dele. A frase "a matemática se divide em" cria uma expectativa, né? E os 2 pontos são o sinal para a plateia entrar. É o jeito mais limpo e direto de apresentar uma lista. Beleza, já temos a estrutura. Agora vamos para os detalhes que transformam uma casa num lar. As ferramentas de acabamento. São elas que dão voz, personalidade e aquele toque final de precisão para o nosso texto. E aqui a gente tem um trio poderoso. As reticências, que sugerem mais do que dizem, deixando um pensamento inacabado no ar. As aspas, que servem para a gente colocar a palavra de outra pessoa no nosso texto ou para dar aquela piscadinha irônica. E o travessão, que eu adoro, para criar interrupções dramáticas ou destacar uma ideia. E aqui, um erro muito comum que a gente precisa corrigir. Travessão e hífen não são a mesma coisa, de jeito nenhum. O travessão, esse mais longo, é uma ferramenta de pontuação, para criar pausas, para dar ênfase. Já o hífen, o mais curtinho, é tipo uma cola. Ele junta palavras para criar um conceito novo, como em guarda-chuva. Ferramentas diferentes, trabalhos diferentes. E assim a gente fecha a nossa caixa de ferramentas. O grande segredo, no final das contas, não é só decorar regra, é desenvolver um ouvido para a música do texto. A pontuação é o que cria o ritmo, a pausa, o impacto, e é a prática constante que vai transformar a teoria em instinto. Então, a pergunta final é para quem escreve. Olhando para o próprio texto, vale a pena se perguntar: a pontuação está trabalhando a favor da mensagem? Ela está tornando tudo mais claro, mais preciso, mais poderoso? Porque a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre ser entendido e ser completamente ignorado.